Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu considero extremamente importante, embora seja muito pouco conhecido. E este assunto chama-se fadiga de compaixão. Veja, eu já falei aqui no canal sobre um outro tipo de fadiga, que é a fadiga adrenal, a fadiga física causada pelo excesso de estresse. E hoje eu gostaria de falar sobre a fadiga de compaixão e por que é importante que as pessoas altamente sensíveis fiquem atentas para isso. Mas vamos começar tentando entender o que é a fadiga de compaixão. E para isso eu queria te contar uma história muito rápida que aconteceu comigo. Há cerca de 3 anos atrás, eu estava cuidando de uma pessoa muito querida que repentinamente caiu de cama, ficou doente e em pouco tempo acabou indo a óbito. E, ao mesmo tempo, eu estava também mantendo o meu trabalho de coaching junto com as pessoas altamente sensíveis com as quais eu trabalhava na época. O resultado disso foi que, com o tempo, eu passei a me sentir não apenas cansada, mas eu passei a me sentir como se a vida em geral não tivesse mais cor. Como se, na verdade, tudo que eu fizesse fosse como se fosse cumprir tabela, cumprir tarefas. E eu fui me sentindo cada vez mais assim. E isso prejudicava, inclusive, a minha capacidade de dar afeto àquela pessoa extremamente querida que estava precisando tanto de mim naquela época. O que aconteceu aqui? Eu me tornei uma pessoa egoísta e absolutamente insensível? Não. Eu caí no estágio que a gente chama de fadiga de compaixão. Então, o que é a fadiga de compaixão? A fadiga de compaixão é uma identificação tão profunda com o sentimento do outro ou de outros que cria tensão e estresse crônico na pessoa que cuida, tá? Dito de outra maneira, é cuidar tão profundamente, se identificar tão profundamente, sentir tão profundamente o sofrimento do outro que cria-se no cuidador uma coisa que a gente chama de estresse traumático secundário, ok? Os sintomas da fadiga de compaixão, que são muitos, mas entre eles o esgotamento físico e mental, o isolamento, a empatia, sentimentos de culpa ou de ressentimento em relação à pessoa que demanda o cuidado, em relação ao sofredor, irritabilidade, dores de cabeça, problemas para dormir e despersonalização, aquela sensação de não estar presente na sua vida, como se a sua vida estivesse acontecendo e você estivesse vendo como fosse uma espécie de filme. A sensação de que o seu entorno não é real. Obviamente que o cansaço de compaixão ou a fadiga de compaixão originalmente se associava principalmente a pessoas que trabalham em profissões de cuidado, ou seja, médicos, enfermeiras ou enfermeiros, cuidadores, terapeutas, veterinários, etc., que diariamente estão em contato com sofrimento. Porém, neste nosso mundo atual, em que a gente vive conectado 24 horas por dia e que a maioria das notícias que a gente consome são notícias de sofrimento, seja a gente vê que houve um tiroteio numa escola,
ou houve uma enchente de desabamentos, ou houve um acidente com um ônibus e morreram não sei quantas pessoas. Então, tudo isso, ou então os vídeos sobre maus tratos de animais, que muitas ONGs divulgam. Tudo isso contribui para que a tal fadiga de compaixão já não seja mais uma exclusividade, digamos assim, das pessoas que trabalham no cuidado cotidianamente. E há também aquelas situações como essa que eu descrevi, em que você está envolvido ou envolvida no cuidado muito direto com alguém que está necessitando. Então, o que acontece conosco? E por que eu estou trazendo esse tema? Porque é importante que a gente perceba que nós, pais, somos mais vulneráveis à fadiga de compaixão do que a média das pessoas. E por que isso? Essa é fácil de responder, né? Entre as características centrais do traço da autossensibilidade estão exatamente a nossa grande empatia e a nossa emocionalidade. Isso significa que tanto nós temos essa predisposição empática para nos colocarmos no lugar da outra pessoa e sentir tão profundamente quanto se fosse nosso o sofrimento dela, quanto ainda por cima nós temos a tendência a sentir as emoções com muita profundidade. Dá para perceber que há um risco aí. Embora é claro que essas duas características sejam características maravilhosas, que contribuem para que a gente seja capaz de amenizar o sofrimento das pessoas que estão próximas de nós, elas também podem ser bastante perigosas se nós não as levamos em consideração e, sobretudo, se nós não ficamos atentos a qual é o nosso limite, até onde nós podemos ir na empatia, na compaixão e na doação. É preciso perceber, então, que a fadiga de compaixão é um risco para nós e é um risco para a nossa própria saúde mental. Veja, isso é tão verdadeiro que as pesquisas emergentes sobre o assunto estão mudando o nome e, ao invés de falarem em fadiga de compaixão, começam a falar em fadiga de sofrimento empático. Ora, empatia é como se fosse a segunda língua falada pelas pessoas altamente sensíveis. E por isso mesmo é importante que a gente esteja atento. E mais ainda, devido a esse alto nível de empatia, muitas pais se dirigem para as tais profissões de cuidado. São, como eu disse, terapeutas, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, naturopatas, veterinários, etc. E com isso sobrecarrega essa tendência. Então, por quê? Porque nessas profissões as taxas de fadiga, de compaixão, são extremamente altas. E estas são profissões que tendem a atrair pessoas altamente sensíveis. Ora, se você está assistindo esse vídeo e está pensando se talvez você esteja padecendo de fadiga de compaixão, é bem provável que já esteja. E o primeiro passo para lidar com isso é desenvolver essa consciência de que o problema existe e que pode ser bastante grave. E também algumas maneiras de lidar com isso para diminuir o impacto ou até para evitar que você venha a sofrer de fadiga de compaixão. Algumas maneiras, algumas estratégias que você pode adotar. Por exemplo, limite o seu consumo de notícias e de mídias sociais. Crie o hábito de perceber quando está começando a lhe afetar. Crie o hábito de perceber como você está reagindo àquilo que você lê, àquilo que você ouve, etc. Para mim, eu sei que eu consumi demais desse tipo de notícias quando eu começo a olhar para o mundo e achar que o mundo não tem graça, que não tem jeito, que está tudo péssimo e começo a me sentir triste, deprimida, etc. Embora a minha cabeção
diga que eu preciso assistir tudo isso, que eu preciso me manter informada, que eu não posso ficar alienada, meu sistema já não processa. E eu sei que a partir desse nível em que eu acho que não há mais graça no mundo, eu não vou ajudar ninguém, nem a mim mesma. Então, faz o seguinte, acompanhe quanto tempo você gasta no seu celular, nas redes sociais, assistindo televisão e comece a prestar atenção ao impacto disto sobre você e sobre o seu humor, tá? E diminua, na medida do possível, esse tempo e esteja mais presente na sua própria vida, tanto nas coisas positivas quanto naquelas que são dolorosas da sua própria vida. Segundo conselho, sugestão, sei lá o quê. Reconheça o que você não pode lidar. Veja, dor e sofrimento estão espalhados pelo mundo. E mesmo as pessoas mais próximas, mesmo as pessoas que a gente mais ama, terão a sua cota de dor e de sofrimento. Simplesmente nós não podemos consertar tudo e todos, por mais empáticos que sejamos. Então, é importante reconhecer que não podemos controlar muito do sofrimento das outras pessoas. Mas também, para isso, é importante perceber aquilo que nós podemos, sim, fazer e estarmos presentes naquilo que podemos fazer, naquilo que nós podemos oferecer realmente de apoio, atuando dentro dos nossos limites. Terceiro ponto, e este é bastante delicado, identifique a culpa inadequada. Os terapeutas chamam de culpa inadequada, e isso é algo que costuma acontecer com muitos cuidadores. Que é possível que neste processo você desenvolva uma certa frieza e um certo ressentimento para com a pessoa que sofre. E em seguida se sinta culpado ou culpada por se sentir assim. E isto é uma espiral descendente, é uma espiral negativa que lhe mantém preso ou presa num lugar extremamente sombrio. Por mais estranho que possa parecer, e embora você possa se sentir culpado ou culpada por esses pensamentos de ressentimento, de frieza e até de certa culpabilização em relação à pessoa que está sofrendo, saiba que eles são absolutamente normais e que são parte do quadro da fadiga de compaixão. E eles não fazem de você uma pessoa egoísta, ruim, insensível, incapaz de sentir a dor do outro, etc. Simplesmente são um sintoma de que você está indo além daquilo que você é capaz de dar. São um sintoma dizendo que você precisa de mais tempo para se concentrar em si mesmo ou em si mesma e trabalhar com as suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos, com seu próprio sofrimento, inclusive, de estar acompanhando, de estar próximo, de estar vivendo com alguém que está nessa situação de sofrimento. Quarta dica, lembre-se que cada pessoa tem o seu próprio caminho. Muitas vezes é difícil, mas muito difícil para os pais separar a sua experiência da experiência de uma pessoa querida que está passando por um período de sofrimento, seja de doença, seja de desemprego, seja de divórcio, separação, seja de convício, etc. Os limites são muito difíceis quando você sente tanta empatia. Porém, ao se colocar totalmente no lugar do outro, você pode estar tirando dele a experiência de conseguir equilibrar-se com as próprias pernas. É vital lembrar que cada pessoa é uma pessoa e tem o seu próprio caminho. E que todo mundo merece o espaço para caminhar em sua própria jornada. Não é errado e não há problema algum em se colocar no lugar do outro tempo suficiente para compartilhar da sua dor e para perceber como você pode ajudar da melhor maneira. Mas há sim um problema sério quando você
desenvolve um nível tal de codependência que a sua identidade começa a se misturar com o sofrimento do outro. O sofrimento do outro começa a fazer parte de quem você é. Nesse momento, há uma necessidade importante de se delimitar, de se estabelecer fronteiras entre quem é você e quem é a outra pessoa. Quinta sugestão, tenha hobbies e tenha práticas de autocuidado que sejam adequadas para você. Veja, muitas pessoas que sofrem de fadiga de compaixão ou que caem, nessa armadilha da fadiga de compaixão foram, como eu, por exemplo, ensinadas desde muito cedo a cuidar mais dos outros em detrimento de si mesmo, cuidar dos outros antes de si. E, por isso, podem ter muita dificuldade até com a ideia de autocuidado, porque parece que é uma perda de tempo, que é um ato de egoísmo, que você não pode fazer isso enquanto alguém estiver precisando de você. E eu tenho uma má notícia para você, sempre vai haver alguém precisando de você. A questão é que você não terá mais o que dar se você não é capaz de repor e de cuidar de si mesmo ou de si mesmo. Por isso que é importante que você incorpore gradualmente práticas de autocuidado que vão lhe ajudar a se sentir mais à vontade e vão lhe ajudar a ter compaixão por você e também pelos outros. Isso pode ser muita coisa. Para mim, prática de autocuidado significa principalmente tempo e tempo a sós para fazer as coisas que eu gosto. Para me jogar no sofá e ler um pouco, para fazer exercícios, para cuidar das minhas plantas, para brincar com o buchinho quando ela quer brincar comigo, etc. e etc. Você descobre aquilo que é mais importante para você. Mas eu te diria que nas práticas de autocuidado, tente incluir pelo menos 3 coisas. Diminuir a frequência com que você se entrega a atividades que esgotam e drenam a sua energia, dormir mais e fazer intervalos. E para isso, a condição para que você consiga dizer isso é trabalhar na dificuldade em dizer não. Aprender a dizer não para as outras pessoas em função da sua própria necessidade de cuidado e de autocuidado. E por fim, a minha última dica, que é pratique a autocompaixão. Veja, as pais são muito boas em perceber o sofrimento das outras pessoas e em perceber o que precisa ser feito para minorar, para diminuir esse sofrimento. Porém, elas não costumam ser tão eficientes assim quando se trata de perceber o próprio sofrimento. Muitas vezes elas sequer percebem que estão entrando em fadiga de compaixão, que estão estressadas, que estão deprimidas, etc, etc. Então, autocompaixão significa você, primeira coisa, você perceber que você também está sofrendo. Está sofrendo pela outra pessoa, está sofrendo pela situação que está sendo compartilhada. Mas a primeira coisa que você precisa é reconhecer o seu sofrimento. Depois, reconhecer que o sofrimento é parte do ser humano e que você é uma pessoa humana. Você não é o super-herói ou a super-heroína capaz de aguentar todas as dificuldades, de segurar todas as cargas, de resolver todos os sofrimentos de todo o mundo que lhe cerca. E entender também que, em consequência disso, você pode sim ter sentimentos ou emoções que a gente chama de negativas, como ressentimento, como culpar o outro, como achar que o outro não faz nada para sair dessa situação, como uma certa frieza no trato, etc. Tudo isso é normal e é parte do fato de que você é um ser humano envolvido ou envolvido
em uma situação delicada, de sofrimento, em uma situação difícil, etc. Na verdade, a autocompaixão tem se revelado como uma das práticas mais úteis para qualquer pessoa que é propensa à fadiga de compaixão. Alguns estudos que foram realizados com enfermeiros, por exemplo, e que eles aprenderam técnicas de autocompaixão e praticaram com regularidade, a fadiga de compaixão, os sintomas associados a ela diminuíram profundamente. E eles também foram capazes de identificar quais eram os seus limites e quando isso estava acontecendo. A autocompaixão é exatamente a vacina que pode estar fundamentada para impedir que você negligencie as suas próprias necessidades, quando você se sente carregada, oprimido, pesado, responsável pelo sofrimento dos outros, tá? Por amenizar o sofrimento dos outros. Quando você se sente dentro desse tipo de situação, as práticas de autocompaixão podem ser exatamente a chave que você precisa para evitar cair na fadiga de compaixão ou para minimizar e até acabar com seus sintomas. E veja, como eu disse novamente, além dessas situações que podem ser as situações das pessoas que trabalham nas profissões de cuidado, que podem ser as situações de pessoas como aquela que me aconteceu, que estão neste momento envolvidas no cuidado de alguém. E, para além disso, existe este mundo onde a dor, o sofrimento, a exposição, a humilhação pública, etc., são colocados diante de nós ininterruptamente porque vendem. Estas são as notícias que vendem. Então, este é um mundo sobrecarregado de informações e de informações dolorosas. Neste mundo, a fadiga de compaixão é muito real, é um risco muito real quando você é muito sensível à dor dos outros, tá? Então, felizmente, existem maneiras de trabalhar respeitando a sua empatia, mas tendo o cuidado consigo mesmo, consigo mesma, como o primeiro passo. Só assim, só a partir desta base, você será capaz de oferecer a sua empatia como um dom, como um presente que você oferece para o mundo e para as pessoas queridas. E aí você será capaz de continuar em paz e conseguir realmente viver e não sentir que está apenas sobrevivendo, cumprindo tabela, apenas fazendo tarefas para amenizar a vida dos outros, como eu me senti na história que eu contei, ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Eu reconheço que é um assunto difícil, delicado e doloroso, mas eu considero que é um assunto muito importante para a gente trazer aqui para as reflexões, porque, como eu disse, é muito, mas muito próximo das pais a fadiga de compaixão. E eu, como sempre, eu me despeço e peço que, se você gostou desse conteúdo, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações para saber quando vai haver um vídeo novo e etc e tal. Mas também, e como sempre, e dessa vez muito enfaticamente, se você conhece alguém que está passando por essa situação do cuidado, do devotamento e está começando a apresentar os sintomas da fadiga de compaixão, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter nos assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!